um texto maravilhoso no livro de Romanos, no capítulo de número 13, verso de número 12 e verso de número 11 e verso de número 12. Romanos 13, verso de número 11 e verso de número 12. Eu vou ler aqui, se você tiver um exemplar da Bíblia, você pode acompanhar onde você estiver assistindo. Diz assim a palavra do Senhor: isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Versículo de número 12. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Eu quero fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, eu quero ser grato a Ti, porque eu creio que é propósito do Senhor estarmos aqui para poder compartilhar com os nossos irmãos, nossos amigos, compartilhar aqui nesse veículo de comunicação que é a internet e abençoar aqueles que vão ouvir a sua palavra. Amém? Queridos, eu quero compartilhar então esse tema, despertando a sua vida espiritual. Eu tenho acompanhado de perto a pandemia aqui no nosso estado. Nós estamos assim, digamos que em uma segunda onda bem apertada. Estamos nesse exato momento vivendo um decreto estadual onde praticamente quase tudo está parado no nosso estado. Eu tenho percebido que durante essa época de pandemia, nós temos visto que um sono espiritual tem caído sobre as igrejas no Brasil e pelo mundo afora. Observando isso, nós vemos que pessoas têm se afastado, outras têm esfriado na fé, e uma grande sonolência espiritual tem se manifestado dentro da igreja do Deus vivo. Quando nós olhamos para esse texto que nós lemos, a Bíblia é bem clara quando ela fala que nós temos que despertar do sono. O apóstolo Paulo ele é enfático, na carta aos Romanos, dizendo que nós temos que despertar do sono. No início do versículo ele diz assim: isto eu digo, conhecendo o tempo, discernindo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais próxima do que quando nós aceitamos a nossa fé. Quando Paulo diz isso, ele fala a respeito de uma sonolência espiritual, onde muitas pessoas estavam dormindo espiritualmente. Então Paulo, ele chama a atenção, porque ele diz, olha, a salvação que nós esperamos, ela está agora muito mais próxima do que o dia que nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus. Você que está me ouvindo, você que está me acompanhando, a salvação hoje está mais próxima do que o dia que você entregou a sua vida para Jesus. E ele vai no versículo de número 12. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamos das armas da luz. Olha que versículo poderoso que Paulo deixa. Analisando e refletindo sobre o que nós estamos passando nesse período, nós observamos que as pessoas estão despertando na sua vida, porque estão preocupadas com as finanças no mundo, com a economia no mundo, e eu acredito que isso é importante, é muito importante, a nossa preocupação com o dinheiro, com a falta do dinheiro que eu possa ter, que a minha família possa ter, isso é muito importante, essa preocupação. Vemos também que as pessoas estão preocupadas com o Covid-19, porque perdeu um ente querido, ou porque talvez
está com medo da vacina, ou porque já foi infectado e sofreu muito, conhece alguém que sofreu muito. Mas se nós observarmos, as pessoas estão esquecendo de se despertar para a sua vida espiritual. Quando nós olhamos para grandes igrejas, aqui mesmo na nossa cidade, nós começamos a observar que muitas pessoas estão vivendo um sono espiritual, um esfriamento, pessoas já se afastaram da igreja, pessoas estão na igreja, mas não buscam mais, já não tem mais aquela vida espiritual. Eles estão vivendo um verdadeiro sono espiritual. A nossa proposta nessa live é dar um choque, ou dar um toque, trazer um toque de Deus sobre a tua vida, para que você tenha um renovo e possa se despertar para a vida espiritual. Porque nós sabemos que os dias são maus, mas nós sabemos também que quando chegasse um período da humanidade, tudo isso ia acontecer, seria uma preparação para a grande volta do Senhor Jesus. E é muito importante você se atentar para esses sinais. É muito importante você se atentar para aquilo que Deus... Baseado nisso, eu coloquei algumas coisas, alguns sinais que têm nos demonstrado que as pessoas realmente estão vivendo um sono espiritual. Você que é membro de uma igreja, você que é líder, você que é pastor, apóstolo, bispo, você que é um líder da igreja, você que é apenas membro da igreja, você também vai observar que esses sinais estão acontecendo todos os dias. E muitos daqueles que congregavam, aqueles que estavam conosco, já não estão mais, porque estão vivendo esse sono. Então, eu separei aqui 3 sinais do sono espiritual sobre a vida de algumas pessoas, né? Quem sabe você que está me ouvindo esteja passando por algum tipo de sinal de sono espiritual. Eu quero deixar em Mateus, capítulo de número 24, versículo de número 13, onde a Bíblia diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O primeiro sinal de que uma pessoa ela está vivendo um sono espiritual e precisa ter um despertamento em sua vida espiritual é quando essa pessoa ela já está vivendo em uma prática de pecado que o leva já para uma vida de iniquidade. É quando já não há temor mais das coisas erradas. É quando já não há temor na pessoa quanto ao pecado, quanto à prática do pecado. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos 2 situações. A primeira situação é que, quando o texto fala que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, quando nós olhamos isso, nós olhamos para um cenário do mundo, onde o mundo está proliferando agora essa semente do pecado, da iniquidade. E nós vemos que há uma frieza sobre o mundo. Mas também quando nós olhamos no sentido individual para dentro da igreja, para dentro daquilo que nós chamamos de organismo cristão, né? Nós olhamos então a vida de cada um individualmente. E quando nós observamos, nós vemos que tem pessoas que nós conhecemos, que congregam com você, comigo, que estão vivendo nessa prática de iniquidade, nessa prática de pecado, e por isso estão vivendo um verdadeiro esfriamento espiritual. Querido, eu quero que você entenda, quando nós falamos em pecado, não é qualquer tipo de pecado, não tem esse pecadinho nem pecadão, é o pecado que te leva ao esfriamento espiritual. Então, esse sinal tem se manifestado todos os dias. Aquela prática de pecado que você pratica voluntariamente e daqui a pouco ela vira uma iniquidade e o temor do Senhor se afasta do seu coração. Muitas pessoas estão vivendo isso. Quem sabe você que está me assistindo hoje, através desse vídeo, você é uma pessoa que se afastou da casa de Deus, se afastou do Senhor porque você pecou. E você não pediu perdão, não consertou, e pecou de novo, e pecou, e você perdeu o temor. E já não tem
forças para retornar à presença do Senhor Jesus. Nesse momento, quando nós estamos nessa situação, é o momento de nós pedirmos socorro para as pessoas ou para alguém que possa nos estender as mãos, para que possa sim nos resgatar e nos ajudar a nos livrarmos do laço do pecado, do laço da iniquidade. Então, querido, vença a iniquidade, porque isso tem causado um sono profundo nas igrejas hoje, pelo Brasil e o mundo afora. Estamos vivendo um verdadeiro sono. Coisas que há alguns anos eram pecados, hoje já é livre para as pessoas. E nós vivemos, então, um sinal de que você está dormindo espiritualmente quando você vive uma prática de pecado e você já não tem mais temor e começa agora a viver um momento de iniquidade. Por se multiplicar a iniquidade, o de muitos esfriará. Queridos, nós temos também um outro sinal que é muito forte. A Bíblia deixa bem clara quando nós olhamos para ela. Lá no livro de 1 Timóteo, temos dois textos que nos ensinam muito sobre esses últimos dias que nós estamos vivendo. São dois textos que nos chamam a atenção. E o apóstolo Paulo, quando ele libera essa carta, ele envia essa carta para Timóteo, Paulo está ensinando Timóteo sobre os acontecimentos finais. Timóteo, um pastor jovem, agora recebendo uma doutrina, um embasamento, né? Você que entende bem, sabe que Paulo foi aquele que escreveu a espinha dorsal da igreja, as cartas que trazem toda a doutrinação, todo o ensinamento para a igreja seguir. Então nós vemos lá em 1 Timóteo 4, no versículo de número 1 e 2, a palavra do Senhor dizendo assim, ó, mas o Espírito expressadamente diz, nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Olha que tremendo. Dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Versículo de número 2. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Dentro desse versículo, Paulo diz a Timóteo, nos últimos tempos, muitos apostatarão da fé. Essa palavra apostasia, apostar, é uma palavra que nos leva a entender que é o abandono da fé. Esse é o significado verdadeiro da palavra apostasia. O abandono da fé, o abandono das doutrinas. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que Paulo está exortando Timóteo que nos últimos dias, os tempos vindouros, haveriam homens que iam se apostatar-se da fé. Quantas pessoas têm abandonado a fé cristã? Quantas pessoas têm abandonado os ensinos, os princípios? E ainda mais Paulo diz assim, dando ouvidos a espíritos enganadores. Pessoas que estão abandonando os mandamentos do Senhor, estão abandonando os ensinos de Cristo e estão dando ouvido a espíritos enganadores que usam a boca de homens, né? Homens falsos profetas, né? Dando ouvido a doutrinas de demônio. Queridos, se você deseja despertar a sua vida espiritual, você precisa entender que você tem que levar a sua vida aos ensinos de Cristo. Você não pode se apostatar da fé. Mas, quem sabe você que está me ouvindo aí abandonou a sua fé, deixou de crer nos ensinos de Cristo, não acredita mais, abandonou. Algumas pessoas têm ouvido falsos profetas, homens que têm
seguido doutrinas de demônio. E essas pessoas têm uma facilidade de roubar a fé das pessoas, porque eles fazem alguns prodígios enganadores, né? Usam sempre muita coisa mística para chamar a atenção do povo. Mas no final da caminhada, ele vai fazer com que você abandone a fé, porque você vai perder a sua fé, porque está dando ouvido a pessoas que não têm o Espírito Santo de Deus, espíritos enganadores, né, e doutrinas de demônio. Então nós precisamos nos voltarmos à fé verdadeira, que é seguir os mandamentos de Cristo. Eu não sei se você está conseguindo me compreender da maneira correta, mas nesses últimos dias agora, muitas pessoas vão dormir o sono da indolência, devido a estar dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Quero deixar também mais um sinal que tem acontecido nos nossos dias atuais, que tem demonstrado que muitas pessoas têm dormido esse sono da indolência, o sono que é o abandono da fé, a apostasia, que é o abraçar ao pecado, é a vida pecaminosa. Então vamos lá? Outra coisa importante, geralmente quando se começa a dormir esse sono espiritual, uma das primeiras coisas que acontece é que a pessoa começa a desprezar a obra de Deus. Ela despreza, tudo aquilo que diz respeito à obra de Deus, a pessoa, ela despreza. Se você falar de dízimo, ela despreza. Se você falar que vai ter culto, ela despreza. Se você falar que a igreja é uma bênção, ela despreza. Por quê? Porque ela está vivendo um sono espiritual, esse sono da indolência. Então, a Bíblia diz lá em Hebreus, no capítulo de número 25, capítulo de número 10, versículo de número 25, nosso Deus diz assim: não deixando a nossa congregação. Olha só, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns antes, admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quanto vejo que se vai aproximando aquele dia. Mais uma vez, o escritor de Hebreus, alguns dizem que foi Paulo, mas a teologia não deixa bem claro quem que escreveu o livro de Hebreus. Mais uma vez aqui no livro de Hebreus, vemos que a palavra nos deixa, no finalzinho do versículo, que nós precisamos estarmos congregando. Nós estamos admoestando uns aos outros e precisamos continuar admoestando, quanto mais perto vai chegando aquele dia, falando sobre a vinda do Senhor, sobre a volta de Jesus. Quando nós começamos espiritualmente a dormir o sono da indolência, nós não queremos nada que diz respeito à obra de Deus. Eu não sei se você que está me assistindo, está dormindo esse sono do desprezo à obra de Deus. Quem sabe você que está me assistindo aí, irmã e irmão, não quer saber mais da obra de Deus. Eu quero dizer para você, uma das coisas que nos afasta da obra de Deus, primeiro, o pecado. O pecado é o que nos afasta da obra de Deus. Tudo aquilo que diz respeito a Deus. Quando nós desprezamos a obra de Deus, nós estamos demonstrando com as nossas atitudes que nós estamos dormindo o sono da indolência, o sono que o pecado implantou nas nossas vidas. Então, o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, no capítulo de número 3, versículo de número 14, Paulo diz assim, escreve-te estas coisas, esperando ir ter depressa. Timóteo, capítulo de número 14. Paulo diz assim, escreve essas coisas, esperando
eu quero ir depressa estar com você. Mas no versículo 15 ele diz assim, ó, mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e a firmeza da verdade. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Paulo diz, a igreja que é a coluna e a firmeza da verdade. Meu irmão, não despreze a obra de Deus. Se você está dormindo sono da indolência, que o Espírito Santo venha te acordar desse sono. Não despreze a obra do Senhor, porque a Bíblia chama a igreja de coluna e firmeza da verdade. Existem várias coisas credenciadas, tipo, para a vacina ser liberada no Brasil, ela tem que ser credenciada pela Anvisa, né? Para você ter um curso de formação, seja acadêmica, seja ensino fundamental ou ensino médio, você tem que ser credenciado pelo MEC. E para você falar no nome de Deus, da palavra de Deus, você tem que ter a credencial da igreja. A igreja é a coluna e firmeza da verdade. Então, não despreze, acorde, fique de pé, se levante, não permita que esse sono roube tudo aquilo que Deus já fez na sua vida. Amém? Eu espero que você esteja nos entendendo, né? Coloca aqui embaixo a sua dúvida, coloca aqui embaixo, digite sua pergunta, faça o seu pedido de oração, né? Os irmãos estão aí nos ajudando nessa live. Coloque uma pergunta, se você quiser perguntar alguma coisa, se nós conseguirmos responder você, nós vamos responder aqui ao vivo, tá bom? Em nome de Jesus, 3 passos para você despertar a sua vida espiritual. Eu falei de alguns sinais, poderia falar aqui em inúmeros sinais sobre a decadência espiritual que tem levado as pessoas a ter um sono, né, espiritual. Mas eu quero falar agora também sobre três passos. Você possa ter uma vida espiritual avivada, né? Primeira coisa que você tem que fazer, meu amado, que é o que nós vemos na Bíblia Sagrada, é reconhecer a sua situação. Sabe por que tem muitas pessoas que ela não muda de vida espiritual? Porque elas não reconhecem a sua situação. Você talvez passou o ano de 2020 com uma vida espiritual arrasada, uma vida espiritual cheia de defeito, de dificuldade. Você não buscou a Deus, você não se avivou, você não se encheu de Deus. E você está iniciando mais um ano de 2021, agora o ano de 2021, na mesma pegada decadente espiritualmente. Então você precisa fazer uma reflexão. Não adianta você só ganhar dinheiro, não adianta você só estudar, não adianta você só esperar a vacina do coronavírus. Você precisa também se despertar espiritual. E a primeira coisa é fazer uma reflexão. Lá no livro de Apocalipse, Apocalipse capítulo 3, o apóstolo João recebeu a revelação para trazer os ensinamentos, aquilo que ia acontecer nos últimos dias. E nós vemos então ali Jesus, né, dando a revelação dos últimos dias a João. E ele ali escreve 7 cartas às igrejas. E no capítulo 3 nós vemos João trazendo essa revelação da carta de Sardes, que diz assim no versículo 1: ao anjo da igreja em Sardes escreve: assim declara aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as estrelas. Conheça as suas obras, que tem fama de que está vivo, mas de fato estás morto. Que palavra forte! A igreja de Sardes recebe essa palavra, que tem nome de que estás vivo, mas estás morto. Quem sabe você está como a igreja de Sardes. Você não ora,
você não jejua, você não recebe irmãos, você não manda mensagem para irmãos, você não ouve louvores, você não canta, você não gosta da Bíblia, você não gosta de nada que diz respeito, você está morto espiritual. A Bíblia diz isso. Tem homens de que estás vivo, mas espiritualmente está morto. O sono da indolência, no versículo que lemos lá em Romanos 13. Os dias estão chegando, a hora está chegando. Nós esperamos em vida que o arrebatamento de Deus aconteça. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Então, faça uma reflexão. Veja como está a sua vida espiritual. Esse é o primeiro passo para você se despertar espiritualmente. Você entender onde você está e qual situação você está vivendo. Lá no livro de Lucas, capítulo de número 15, conta a história de 3 coisas que se perderam. Uma dracma, uma ovelha e um filho. Na parábola do filho pródigo, nós vemos ali uma situação de acordo com aquilo que nós precisamos fazer para nos despertarmos espiritualmente. Lucas capítulo 15, verso de número 17 e 18, diz assim: E tornando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Versículo de número 18: Levantar-me-ei e irei com meu pai, e direi, Pai, pequei contra o céu e perante ti. Olha só que coisa maravilhosa. Ele fez uma autoanálise, uma reflexão pessoal de como está a vida espiritual. Ele pensou: quando eu estava na casa do meu pai, eu tinha abundância, eu tinha fartura, não me faltava nada. Eu me afastei, eu caí, eu não quero saber da casa do meu pai, eu não quero saber da presença do meu pai, eu não quero mais ter comunhão com o povo do meu pai. Então a Bíblia diz no versículo 17, e tornando em si, ou seja, ele fez uma reflexão e viu: opa, peraí, eu sou filho, o meu pai é rico, todo mundo que está próximo do meu pai é abençoado. Então ele torna em si e entende que precisa voltar, se despertar, ou seja, para a sua vida espiritual. E ele toma 3 atitudes poderosas que nós precisamos quando nós fazemos reflexão de como está a nossa situação. Não basta só reflexão, nós temos que tomar as atitudes que o filho pródigo tomou. Primeira atitude que ele tomou: se levantou. Você tem que se levantar. Você que está aí, me assistindo, você tem que se levantar. Deus não te chamou para viver longe da presença dele. Deus não te chamou para você viver sono espiritual, embriagado, longe da casa do Pai, longe da comunhão longe da comunhão entre os seus irmãos, seus amigos da casa do Pai. Ele se levantou. Segundo, ele levantou e foi. Ele não levantou e ficou parado, se levantou e foi. Ele foi ter com o Pai. Levante-se e vem ter com o Pai. Vai até a presença do Pai. E, em terceiro, ele confessou os seus pecados. Ele reconheceu: eu estou falho, eu estou errado, eu preciso de um despertamento espiritual. A Bíblia diz que o Pai o abençoou de tal maneira, que restaurou a vida dele. Deu uma túnica, deu um anel e calçou os seus pés com sandálias novas. Ainda fez uma festa abençoada. Ei, eu quero dizer para você, Deus está te esperando, Deus está te despertando, Deus está falando: olha, os dias são maus, o mundo está em crise, o mundo está com enfermidade, mas a sua vida espiritual, a sua vida comigo, ela é importante. Então, renove a sua vida, desperta espiritualmente e comece a viver novamente aquilo que Deus tem para você. Pastor, eu nunca fui crente. Deus está falando com você. Se desperta, Deus está te despertando. Hoje,
Se você entregar a sua vida para Jesus, ainda hoje o Senhor estará fazendo morada na sua casa, dentro de você, e começando uma grande transformação dentro da sua família. Vamos continuar? Nosso tempo voa. Segundo lugar, primeiro, faça uma reflexão. Segundo, restaure a sua conexão com o corpo de Cristo. Ora, nós somos o corpo de Cristo. Agora tem uma modinha que está no Brasil e pelo mundo afora, pessoas que querem servir a Deus, mas não estarem em nenhuma igreja. Pastor, isso é possível? Te explico e você toma a sua decisão se isso é possível. Eu tenho 5 dedos na mão. Se eu cortar esse dedinho, que é membro do meu corpo, pegar esse dedinho, se você cortar o seu dedinho, que é membro do seu corpo, e colocar na prateleira na sua casa ou na mesa da sua casa, quanto tempo vai levar esse dedinho para entrar num estado de putrefação? 1 dia, 2 dias? Ou decomposição, né? Ou amanhã, que já não existe mais. É muito rápido. Porque esse membro, ele só tem vida porque ele está vinculado com o corpo. Ou seja, o meu dedo só pode ter vida porque está vinculado com o corpo. A Bíblia chama a igreja de corpo de Cristo, né? Diz assim, em Romanos 12, verso 4 e verso 5. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, versículo 5, assim também Cristo em nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Nós estamos ligados, mão com braço, somos uma ligação. E a Bíblia nos chama de corpo de Cristo, ou seja, eu preciso estar vinculado. Quem é o corpo de Cristo? A igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Então, se eu quero ter um despertamento na minha vida espiritual, eu preciso estar em conexão com a igreja, com o corpo de Cristo. Agora você pode me falar assim, pastor, mas tem um problema. Nós estamos vivendo um tempo de isolamento social, um tempo onde tem decretos que nos afastam, nos impedem de manifestar nossa fé reunidos no templo. Mas você está agora, nesse exato momento, tendo comunhão comigo, como corpo de Cristo. Hoje nós temos mídias sociais, nós temos grupos na igreja. Aqui na igreja nós temos 3, 4, 5 grupos, nem sei quantos grupos tem. Todos os grupos têm comunhão. Grupo de intercessão, comunhão com os intercessores. Grupo de Ministério de Louvor, comunhão com os irmãos do Ministério de Dança, Ministério de Louvor. Grupo, né, de toda a igreja, onde tem os novos convertidos e demais pessoas, né, aqueles que querem entrar no grupo, né? Tem grupo de diaconato, onde os irmãos do diaconato têm a sua comunhão. Grupo de homens, grupo de mulheres, grupo de casados. Nós temos até um grupo de futebol, casados e solteiros. E o grupo de jovens também, onde nós temos comunhão. Fora isso, nós temos canal no YouTube, nós temos página no Facebook, temos página no Instagram, onde nós comungamos, nos conectamos. Mas quando a pessoa dorme o sono da indolência, a primeira coisa que ele faz é sair do grupo da igreja, porque ele não quer saber de nada que é relacionado ao corpo de Cristo. Sai do grupo da igreja, deixa de curtir as postagens, não assiste a live do pastor Neilson, né? Porque o pastor Neilson vai falar da palavra e a pessoa não quer ouvir da igreja, né? Deixa de bloqueia no Facebook, bloqueia no Instagram, né? Não se inscreve no canal do YouTube. Ele não quer saber de nada que vem da igreja. Eu quero dizer para você, nós estamos vivendo em pandemia, tempo de pandemia. E esse período foi o período que a nossa igreja mais cresceu. Nós não temos uma igreja tão grande, mas no período de pandemia, no ano passado, que foi poucas vezes que fizemos culto, nossa igreja cresceu. Cresceu por causa da comunhão, porque nós somos membros um dos outros. Foi um momento que mais nós estreitamos os nossos relacionamentos, porque demonstramos que dependemos um do outro. Os irmãos, né, conversam comigo, dependem de mim, eu dependo dos irmãos, nós somos um corpo. Ninguém é igreja sozinho.
quando você se isola, o dedinho, ele apodrece e deixa de ter vida. Porque a vida está no corpo. E o corpo de Cristo é a igreja. Então é muito importante. E eu quero terminar essa live dizendo que lá em Romanos capítulo 12, versículo de número 11, onde diz assim: não sejais descuidados do zelo, sedes fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Meu amado irmão, é tempo de nós despertarmos para uma vida espiritual. Quando eu digo uma vida espiritual, não é essas loucuras que nós olhamos na internet, pessoas profetizando besteiras, pessoas que vendendo óleo ungido, pessoas vendendo rosa ungida e uma porção de coisas. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de você se despertar para um relacionamento profundo com Deus, conhecendo a palavra do Senhor, conhecendo as verdades profundas do Evangelho, tendo uma amizade profunda com Cristo Jesus, porque a Bíblia diz que Jesus está voltando. E é tão séria a questão do sono, quando nós olhamos lá na parábola das 10 virgens, 5 delas estavam com as suas vasilhas quase secando e as outras estavam com azeite. Na hora que elas despertaram e perceberam que o azeite havia acabado, quando elas saíram, e ali fala de um sono, foi quando o noivo chegou e arrebatou a igreja. Enquanto você dorme espiritualmente, Jesus pode voltar. Enquanto você fica aí, eu estou chateadinho com a igreja, eu estou chateado com o pastor, eu não acredito nisso, eu não acredito naquilo. Jesus pode voltar e você ficar. Eu não gosto dessa igreja. Tem igreja em todo canto. Vá, busque a Deus, conheça o Evangelho de Cristo, ou volte para o Evangelho de Cristo, porque Jesus quer te abençoar, né? Eu creio que você entendeu sobre a importância de despertar a vida espiritual. Nós vemos que esse despertamento, ele precisa ser manifestado em nossa nação. Quando nós olhamos para o quadro cristão do Brasil, nós vemos que a grande maioria das pessoas estão vivendo um sono da indolência. Efésios 5,14 eu termino dizendo: por isso diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Amém?